Queridos, nós estamos dando início a mais uma aula da nossa escola dominical. Hoje a lição é a de número 12, a penúltima da nossa revista. Eu espero que Deus nos ajude nesse propósito. A revista é esta aqui, você deve ter em mãos. É sempre interessante que você use a revista para estudar e para já chegar à aula sabendo do que é que trataremos e contribuir com o nosso estudo. Mais uma vez eu desafio aqui que todos participem, que todos tenham dedicação ao tema que estaremos nos debruçando. E eu gostaria de pedir em especial hoje algo diferente para vocês. Semana passada eu tive um acidente em casa, tive uma crise de labirintite. E nessa crise de labirintite, quem já teve, eu já tive no passado, uns 4 ou 5 anos atrás, é algo realmente chato, muito chato. Eu tive uma tontura porque eu estava cortando grama, sol quente, horário de almoço, eu não tinha comido nada ainda e de repente eu senti uma tontura nos momentos em que eu ia retirar as pragas do quintal e essa tontura me fez cair. Se você ver 3 pontinhos aqui, é resultado dessa queda. Isso fez também com que o meu ouvido até agora esteja um pouco sob pressão, entupido. Eu ouço sons, mas não os distingo muito bem. Por isso eu pedi para o Tom que colocasse para nós um microfone. Se você quiser, participe da aula. É bom que participe, é bom que pergunte, é bom que acrescente os seus comentários. Mas para que eu possa ouvir, e para que os irmãos possam ouvir, e para que também a nossa transmissão se reflita aquilo que está se passando aqui dentro, é bom que você venha até a frente. Se você não vier até a frente, eu não prometo te ouvir. E também não prometo te responder, tá? Então, por favor, venha sim, faça a tua pergunta aqui, e nós estaremos então tentando tirar a tua dúvida, ou então nos beneficiando da tua colocação em relação ao assunto. Se você der uma olhada na tua revista, nós hoje temos um texto relativamente longo para estudar. São os capítulos 27 a 30 do livro de Deuteronômio. 27 a 30 são 4 capítulos. No total, são 143 versículos. Obviamente, não teremos condições de ler todos eles. Ao longo da aula, a gente vai citar aqueles que sejam mais representativos. E leremos e comentaremos. E eu espero que você entenda. É uma lição que à primeira vista pode parecer muito fácil, mas não é. Realmente não é. É um desafio bastante grande para todos nós. Nesse texto escrito por Moisés, ele desafia os israelitas, aqueles componentes do povo de Israel que estavam à porta da entrada da terra de Canaã, a que refletissem sobre o quanto eles conheciam e o quanto eles vinham cumprindo com relação à aliança que Deus fez com eles. Pensem bem, do lado de lá do muro está, que não é um muro virtual, obviamente, está a terra de Canaã, a terra prometida aos pais da nação de Israel. E do lado de cá está o povo que veio do Egito e que caminhou durante 40 anos para exatamente tomar posse daquela terra prometida. Daqueles que saíram do Egito, quantos ainda permaneciam entre o povo de Israel do lado de cá? Vocês sabem dizer? Quantas pessoas? Saíram entre homens, mulheres e crianças, cerca de 2,5 milhões. 2,5 milhões de pessoas que vieram guiados por Moisés. E agora eles chegaram ao fim da missão, da jornada. Estavam para transpor o Jordão para chegar na terra prometida. Quantos daqueles que saíram ainda permaneciam entre o povo de Israel? 3 apenas, de 2,5 milhões, 3. Calebe, Josué e Moisés. O resto todo era uma geração nova.
Aquele povo que já vivia no Egito, com pouco pastoreio, praticamente não havia pastoreio. Se alguém trouxer uma água para mim, facilita um pouco, eu agradeço. Obrigado, Ezequiel. Se já era um povo que vivia espalhado pelo Egito, não recebia o pastoreio necessário. Tinha pouca informação a respeito de Deus. Tinha pouco conhecimento a respeito da aliança que Deus estabelecera com eles. Agora vocês imaginam a geração nova, que nasceu no deserto, sem muita condição de aprender. Então Moisés resolve dar um recado para esse povo. Eu diria que, espiritualmente, era uma classe de bebês. Quem aqui já deu aula numa classe de crianças piquititicas, da Sofia para baixo? 4 anos para baixo. Pois é, eles espiritualmente é como se fosse uma turma, uma classe de crianças. E eles precisavam de um pastoreio decisivo, incidente. E Moisés se dispôs a isso. Ele falou: vocês vão entrar, eu não vou, porque Deus não permitiu que eu entrasse na terra de Canaã. Pequei contra Deus, mas Ele cumpriu a sua jornada até o final. Obrigado, Ezequiel. Assim que Deus disse para Moisés que ele não entraria na terra prometida, qual foi a primeira atitude de Moisés? Vocês se lembram? Numa das aulas foi citado aqui. Moisés não reclamou. Moisés não ficou bravo. Sequer ele mostrou decepção. O que ele disse para Deus? Senhor, arruma um outro líder para conduzir esse povo. Eles não podem ficar perdidos como ovelhas sem pastor. A preocupação dele foi com o povo. E a preocupação dele agora não era consigo próprio, porque ele sabia que a primeira conversa que Deus teria com ele, na primeira conversa, ele seria resgatado por Deus e nunca mais ele caminharia pelo deserto, nem ele veria aquele povo. Então ele fala: eu vou cuidar, vou pastorear até o dia da minha morte esse povo. E o resultado é esse texto que nós vamos estudar hoje. Moisés então desafia o povo a que pensem bem. Existem 2 caminhos. Eu digo para vocês que espiritualmente é assim também para nós, para todos nós. Existe o caminho de vida e existe o caminho de morte. E Moisés fala para aquele povo: escolham a vida. E qual é o caminho de vida? Pois bem, do 27 a 30 de Deuteronômio, Moisés deixa isso bem claro. E é bom que a gente entenda desde já que o caminho de vida necessariamente passa pelo caminho da obediência a Deus. O caminho de morte é o oposto disso. O desobedecer a Deus é caminho de morte. Isso não quer dizer que a obediência é que te salva. É que dentre os mandamentos de Deus está aquele de que, se você não se submeter a Cristo, você é um desobediente que vai para o inferno. É por aí. E se você obedecer a Deus, no sentido de receber a Cristo, no momento em que Ele se anunciar para você, você está optando pelo caminho de vida. Essa renovação, eu vou fazer uma síntese inicial e depois nós vamos pegar essa mesma síntese no final da aula. Ela tem uma característica de aliança, de pacto, de contrato. É Deus fazendo um contrato com o seu povo. E todo pacto, ou toda aliança, ou todo contrato tem algumas características. A primeira delas é que Deus anuncia bênçãos, as vantagens. Todo pacto, todo contrato tem vantagens. Tá? Não é assim? Quem é que assina alguma coisa que não traga vantagens e que não tenha desvantagens? Tem sempre a sanção para aquele que não cumpre, não é? Tem bênçãos, capítulo 28, de 1 a 14. Tem maldições, que é o lado ruim da história. Vai de 28, 15 até 29, 1. E o chamado à renovação. Venham, façam parte desse contrato. Só que não é um contrato bilateral em que o povo pode oferecer condições. O povo deveria receber o pacto, o contrato, a aliança, feito e redigido pelo próprio Deus.
E Moisés, que tinha acabado de receber as orientações de Deus, fala: o Senhor me mandou dizer isso para vocês. Então Deus estabelece o pacto, Deus anuncia o pacto por intermédio de Moisés, e ao povo caberia obedecer para o caminho de vida, ou desobedecer para o caminho de morte. Tá? Esse chamado à renovação tem um prólogo, aquela introdução, tem as condições, Deus estabelece condições, e nós já anunciamos algumas. A primeira delas, obediência. E dentro da obediência estava a piedade. O que é piedade, gente? Nós vamos ter que dar algumas definições aqui. Quando é que você, ou eu, ou qualquer pessoa é piedosa? Quando é boazinha com os outros? Não, a piedade, ela reflete o nosso relacionamento com Deus. Só, nada mais. Nós acostumamos chamar de piedoso aquele que é altruísta, aquele que é benévolo para com as pessoas. Não é isso. É que aquele que tem uma intimidade e que tem um relacionamento adequado com Deus, ele acaba se transformando numa pessoa benigna e bondosa. Mas na verdade, piedade, pio, a palavra pio vem do latim e significa relacionamento com Deus. Tá? Então nós somos piedosos a partir do nosso relacionamento com Deus. E a piedade estava entre as instruções de Deus para aquele povo. Outra, obediência. Se você for ver, tudo está na palavra piedade. Porque se você tem um bom relacionamento com Deus, necessariamente você é obediente a Deus. Mas Deus faz questão de chamar a atenção para essa palavra, ser obediente. Você pode ser obediente e não ser piedoso. Você pode ser piedoso, se você for piedoso, necessariamente você é obediente. Tá? Tem bênçãos, tem maldições, tem ofertas. E parece brincadeira, mas Deus colocou testemunhas. Tá? Todo contrato tem testemunha, você já viu isso aí? No mínimo, com os contratos regulares que a gente faz, a gente acrescenta sempre 2 testemunhas. Para dizer, presenciei esse ato, reconheço esse fato, estive presente e assino embaixo com vocês. Vocês vão ver que ao longo da nossa conversa, nós vamos falar desses aspectos que Moisés colocou para o povo. Nós vamos então ler algumas partes do 27, do 28, depois nós leremos do 30, mas eu gostaria de que vocês já abrissem, se vocês pudessem já abrir a sua Bíblia, no capítulo 26, que embora não esteja na lista, do texto básico, eu gostaria de dizer que Moisés esteve preocupado. Onde é que está o teu coração quando Deus estabelece condições de relacionamento com você? Deus te traz uma carga tremendamente grande de responsabilidade. Diz o seguinte: se você cumprir, você vai ser abençoado. Se você não cumprir, você vai ser amaldiçoado. E como é que fica o teu coração? Fala, lá vem bomba, não é? Lá vem bucha. Não, não é assim que Deus quer. Deus quer que você esteja alegre, contente e festivo. Porque Deus está se preocupando comigo. Deus está estabelecendo condições. Eu não vou trabalhar no vazio. Eu vou trabalhar segundo as regras que Deus estabeleceu. E no capítulo 26, versículo 16, se você tiver a sua Bíblia aí, Moisés diz o seguinte: hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Ele dizendo o seguinte: eu vou dar as regras, guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Compenetre-se nisso, dedique-se a isso, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com alegria. Então pensemos o seguinte: se essa carga de informações que nós recebemos através desse texto, que é o foco da nossa aula, te pesar no coração, lembre-se que não é esse o resultado que Deus espera. Deus espera que você tire de todas essas informações alegria e contentamento, porque embora seja uma carga pesada, muito difícil,
Ele te deu também condições de cumpri-la. Não você, não eu, não ninguém de nós, mas Cristo conosco. Você já viu a diferença entre um cristão e um não cristão? No dia a dia? Qual a ação e a reação das pessoas diante dos acontecimentos? Nós vimos agora esse momento de política que foi muito sujo, muito difícil de engolir, como os cristãos de verdade, os cristãos autênticos, legítimos e verdadeiros se comportaram. Se você viu qualquer tipo de baixaria, não era efetivamente um cristão que estava agindo e reagindo. O cristão, ele tem sempre esperança. Ele sabe que quem o motiva e quem vai administrar a vida dele é Cristo. E aqui também, Deus fala, você tem que fazer. E Ele dá uma lista. Meu Deus, a hora que a gente lê isso aqui, você vai falar assim, Senhor, eu não consigo. Eu dou os parabéns para você se você falar. Porque você não consegue mesmo. Quem vai fazer você conseguir é Cristo. A partir do momento em que você se dedicar àquilo, sabendo que você tem a orientação de Cristo, que primeira coisa, Ele prepara o teu espírito para uma atitude correta. A atitude é a disposição do nosso coração, que vai se transformar em ações. Tá? Nós vamos tentar discutir alguns conceitos, como eu acabei de falar sobre piedade, o significado real da palavra piedade. Vamos verificar alguns detalhes desse conteúdo. Por que Moisés fez tudo isso? Também vamos discutir um pouco mais. A aplicação desse texto, uma das coisas que nós temos que fazer toda vez que você lê a Bíblia, é o que é que esse texto aqui quis dizer naquela época, tá? Para aquele povo. O que isso aí representava para aquele povo. E depois traga para a nossa realidade. O que é que desse texto continua valendo e interessa para nós nos dias de hoje. Nós não somos o povo de Israel caminhando pelo deserto, mas nós continuamos sendo o povo de Deus, caminhando num outro tipo de vida, com tantos outros desafios que não sejam aqueles de ficar tentando procurar água ou alimentação no deserto, e que Deus sempre supriu. Quanto desse texto ainda se aplica à igreja e a todos nós como igreja? Avaliar as nossas necessidades. Quando eu digo que isso aí não é fácil, mas que nós temos a necessidade, mas Deus nos deu um potencial. E esse potencial vai ser colocado em prática e vai se transformar em energia cinética para que nós continuemos caminhando, tá? E qual foi a providência de Cristo, de Deus em Cristo a nosso favor? Capítulo 27, que é o... Se você mantiver a tua Bíblia aberta, daqui a pouco a gente já vai ler. Mas é bom que você acompanhe pela Bíblia. Já no capítulo 27, Moisés diz o seguinte: quando vocês entrarem na terra de Canaã, vocês do lado de lá vão pegar pedras grandes, pedras não quebradas, não cortadas, não lapidadas, que nenhum instrumento de ferro tenha danificado essas pedras, vão passar cal, caiada é cal, não é? Cal é branco, para que ela dê contraste. E vocês vão escrever tudo que nós tratarmos aqui naquelas pedras, para que quando vocês viverem naquela região, vocês olhem para aquelas pedras e vejam o que é que Deus quer de vocês. Nós temos uma facilidade, porque a nossa pedra é essa, não é? Está tudo escrito aqui, está ao nosso alcance. É bom que a gente olhe. Se eles tiveram o benefício de ter as pedras pintadas de branco e depois com o texto escrito, eles poderiam ver a todo momento. Nós temos muito mais fácil dentro de casa. E temos também, para quem tem um celular, o texto bíblico na Bíblia. Nós temos tudo isso que Moisés orientou que eles fizessem. E vocês vão ver que a dinâmica desse texto, de todo o texto, particularmente daquele que nós estaremos lendo, é que Deus exige exclusividade. Só essa palavra já é para derrubar o ânimo das pessoas que não estão dispostas a se comprometer com Deus. Exclusividade. De quem você é exclusivo? Eu acho que de ninguém mais, a não ser do próprio Deus. Tudo que nós fazemos na vida, nós temos que ter como ponto de partida os sermos exclusivos de Deus. Quando eu disse que diante dos problemas todos que nós tivemos, políticos nos últimos tempos, e continuamos tendo, e ainda teremos
Nós temos que entender o seguinte: existe um anteparo para tudo isso, que é o nosso Deus. A exclusividade, eu me dedico a Ele, e dentro dessa dedicação a Ele, eu vejo onde há espaço para colocar os outros assuntos. Você se dedica a Ele quando você cuida de si, você se dedica a Ele quando você cuida do seu casamento, você se dedica a Ele quando você cuida da tua família, quando você trabalha, toda a tua vida deve ser uma vida de dedicação a Deus. E Deus exige exclusividade. Não há escapadelas no nosso relacionamento com Deus, tá? Qualquer escapadela é um pecado e sujeito à punição. Deus não admite uma adoração dividida. Quando você coloca qualquer coisa na tua vida que esteja acima ou substituindo a Deus, ainda que você pense que não está acima de Deus, se substituir a Deus, é uma adoração dividida. Deus abomina a idolatria. Se você já participou de muitos cultos, pregações, estudos bíblicos, você deve ter visto isso aí. E Deus considera idolatria muito mais do que imagens de barro ou de cerâmica ou do que for. Deus considera idolatria tudo aquilo que substitua a Deus de alguma maneira. Deus tem ciúme do seu povo. Esse ciúme é bom que você pense ele dentro de aspas, porque não é o ciúme como nós entendemos. Nós somos possessivos. Deus não é possessivo. Possessivo é a palavra pejorativa. Deus é dono, efetivamente dono de todos nós. Deus nos criou com um propósito. Quando fugimos do propósito de Deus, nós estamos abandonando o nosso Deus. E Deus tem ciúme, tá? Deus é ciumento, num bom sentido, mas é. E Ele quer ser servido com exclusividade pelos seus filhos. Não há jeito de você falar assim: eu me dedico em adoração ao meu Deus, mas ao mesmo tempo eu vou levar uma vida que me agrade. Verifique se aquela vida que te agrada está dentro da adoração que é devida a Deus. Caso contrário, abandone, não a Deus, que é o caminho de vida, por esse outro que é o caminho de morte. Eu te convido então agora que você abra a sua Bíblia, no capítulo de número 27, e nós leremos, como eu disse, a gente não tem condições de ler todo o texto, mas nós leremos o capítulo inteiro de número 27, porque ele é bem representativo, tá? Mais para frente nós leremos uma parte do 28 e no encerramento da aula nós leremos o de número 30, o final do 30. No capítulo 27, nele Moisés faz uma solene promulgação da lei. Solene no sentido de que prestem atenção, parem de fazer o que vocês estão fazendo e ouçam o que eu vou dizer. Ouça Israel, ele diz. Capítulo 27 diz o seguinte, eu lerei numa sequência só, e entenda como a dinâmica desse texto é a dinâmica de um contrato, dinâmica de um pacto, é a dinâmica de uma aliança. Moisés, capítulo 27, versículo 1. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo dizendo: guarda todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Do dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Já falamos sobre isso. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, desde Deus de teus pais. Quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras que hoje te ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor, teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumentos de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Um comentário breve a respeito disso que já está aqui. Aqui você vai ver que Moisés cita o monte Ebal
que estava do lado de lá, já dentro da Canaã. E ele fala também do Monte Gerizim, que também está do lado de lá. E ele fala, você pega essas pedras, passa cal nelas, deixa bem branca, para que haja contraste, e escreve. Interessante que esse Monte Ebal, de um lado, e o Gerizim, que nós incluiremos na leitura daqui a pouco, eles formavam um palco, um tipo de um palco. Vocês imaginam aquele mundo de gente e os líderes tendo que conversar com eles, se não teria a necessidade de uma concha acústica? Pois bem, Deus providenciou essa concha acústica. Ebal aqui, Gerizim aqui. E esse côncavo aqui no meio é onde o povo estaria. Tudo quanto os líderes falavam em alta voz era ouvido pelo povo todo. Deus prometeu bênçãos e maldições. Um dos montes estaria ocupado por alguns levitas que estariam proferindo bênçãos. Outro dos montes estaria sendo ocupado por levitas que anunciariam maldições. Abençoado aquele que escolher o caminho de vida, amaldiçoado aquele que escolher o caminho de morte. E todo o povo ouviria, porque estava numa concha acústica. Onde você ouvir falar em Ebal, aqui, é o monte de onde sairiam as ordens de maldição. Maldito aquele que. Isso aí deveria ser proferido a partir do monte Ebal. Os levitas daqui diriam, maldito. Os levitas daqui, do Monte Gerizim, diriam abençoado, ou bendito, tá? Pensem bem que Deus montou um teatro bem feitinho, para que ninguém alegasse ignorância. Eu tenho a impressão que até eu, falei para vocês com dificuldade de ouvir, até eu ouviria lá, porque o palco foi montado por Deus, e a acústica foi montada por Deus, e ninguém, absolutamente ninguém, poderia alegar ignorância. Então eu acabei de ler o versículo 6, de pedras toscas edificarás o altar do Senhor, e sobre ele oferecerás holocaustos. Estava previsto então que naquele momento fossem oferecidos sacrifícios. Nós sabemos que os sacrifícios por si só nunca salvaram ninguém, mas todo sacrifício, todo holocausto era oferecido para remeter a Cristo, que seria o sacrifício definitivo. Quando você ouvir aqui a palavra holocausto, ou sacrifícios que serão oferecidos, lembre-se, Deus pediu, mandou, ordenou que fosse incluído para remeter ao sacrifício de Cristo, que nos beneficia, que nos alcança. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor. Eu disse que nada disso aqui deve ser entendido como obrigação, mas como um cuidado de Deus. Te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo, guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje viestes a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhes cumprirás os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno. Agora vem uma sequência que deveria, no futuro, quando ele já estivesse lá na Canaã, ser proferidas a partir do Monte Ebal. Esse Monte Ebal era o monte das maldições. Maldito aquele que seria proferido do lado de cá. E bendito aquele que seria do Monte Gerizim. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o Monte Gerizim, para abençoarem o povo estes. Aí ele diz, quem é que deveria estar no Monte Gerizim para abençoar? Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estes para amaldiçoar estarão sobre o Monte Ebal. Percebem os dois lados do cenário? Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, daí começa, a partir do Monte Ebal, do lado de lá já de Canaã, maldito o homem que fizer. Se vocês prestarem atenção nesses malditos aqui, vocês vão ver que guarda relação com os 10 mandamentos. A exclusividade de Deus, como devemos nos relacionar com Deus e como devemos nos relacionar com o próximo. Quais seriam as maldições a serem proferidas então no Monte Ebal?
Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém. Você vai ver essa palavra amém repetida várias vezes. O que significa isso? Você sabe o que significa a palavra amém. Significa assim seja. Agora, por que ela está aqui? E você vai perceber que ela só está no campo das maldições. E isso me faz lembrar de uma história que o reverendo, ele não gostava que chamava de reverendo, ele preferia que chamava de pastor, porque ele disse que ser reverendo é fácil, o duro é ser pastor. O Norberto Santandré, ele disse que efetivamente aconteceu. Eu já até falei uma vez para vocês aqui em Porto Ferreira, que disse que tinha uma senhorinha, que ela era velhinha da igreja presbiteriana de lá, e ela estava morrendo. Estava na cama que nem levantava mais da cama. E as mulheres da SAF foram fazer uma visita para essa senhora. E quando chega lá, além de conversas e bate-papos e orações, a presidente da SAF resolveu fazer uma oração um pouco mais dedicada àquela mulher. E ela começou, Senhor, abençoa essa nossa irmã. A velhinha mal conseguia abrir a boca, mas ela falava, amém, Jesus. Tira essa nossa irmã da cama, dê saúde a ela. Ela fala, glória a Deus, aleluia. Mas olha, a alegria dessa mulher era imensa com as bênçãos proferidas na oração. Mas essa velhinha reunia forças para agradecer a Deus, para falar glória a Deus, aleluia. De repente a irmã que estava orando falou assim, no entanto, Senhor, se for de tua vontade levar essa nossa irmã, ela falou assim, Essa hora ninguém quer saber de nada. Amém é fácil falar. Mas vocês perceberam que Deus falou, Moisés, fala para eles que eles vão ter que dizer amém. Não é nas bênçãos, é na maldição. Vocês vão ver o texto. O texto não fala que é para falar amém nas maldições, nas bênçãos. Por quê? Porque bênção vem para você se você quiser ou se você não quiser, tá? Bênção é fruto da graça de Deus. E Deus manda para você. Quantas vezes você fala, Senhor, eu sou uma pessoa tão podre, tão ruim, tão chata, tão maldizente, e o Senhor me abençoa desse jeito. Mas Deus é gracioso e Deus faz isso. Agora, quando Deus manda uma maldição, né? No entanto, Senhor, se for da tua vontade que essa nossa irmã morra, não é para falar é para falar amém. E aqui Deus fala, diga amém para as maldições. Por quê? O que significa esse amém que nós vamos repetir várias vezes? Significa que o povo falava, assim seja, se nós errarmos, que o Senhor nos amaldiçoe. Você tem coragem de fazer isso? É difícil, não é? É difícil. E aprenda a dizer amém quando Deus diz, se você não fizer, eu vou te castigar. O povo deveria incluir. Então isso aqui não é profético. Não quer dizer que o povo passaria por todas essas maldições. O povo está dizendo, Senhor, nós estamos preparados para receber essa maldição se nós não cumprirmos a nossa parte no pacto, na nossa aliança. Quando o povo diz, amém, estou preparado para cumprir, manda essa maldição, porque nós merecemos. Presta atenção então na leitura. Versículo 15, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto. E todo o povo responderá, amém, assim seja, Senhor. Maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá, amém. Vê que é tudo maldição. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, isso significa roubo, e o povo dirá, amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se ajuntar com um animal, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, todo o povo dirá, amém.
Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá, amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá, amém. Viram que lista complicada? São os 10 mandamentos, escrito de uma outra maneira. Temos que ter um relacionamento adequado com Deus. E temos que ter um relacionamento adequado com o próximo. E o que eles quiseram dizer com amém? Estamos de acordo. Estamos dispostos a sofrer as consequências, tá? Agora, na hora de falar das bênçãos, Deus não fala para eles falarem amém. O que quer dizer isso? Se você concordar, ou se você não concordar, eu darei a bênção a quem eu quiser, tá? O que eu quero é obediência. Vai ter gente que não vai obedecer e vai receber bênção. Tem isso? Tem, não tem? Está cheio. Aliás, existem pelo menos 8 salmos em que o salmista se mostra indignado, porque ele vê a prosperidade do ímpio na cara dele. Ele fala, Senhor, como é que pode? Ele é ímpio. Bom, se você for ver a rigor, ele é ímpio e você também. Só que no teu critério você não é tanto quanto ele. E você fica indignado com Deus de por que ele é abençoado. E por que ele tem às vezes mais bênção do que eu? Deus não diz para você falar amém, porque se você concordar, ótimo. Se você não concordar, concorde também. É só isso que ele quer dizer. Na hora de proferir as bênçãos, Deus vai dizer, aceite, meu querido. Então, aquela nossa irmãzinha de Porto Ferreira, não precisava nem ter falado amém, né? Porque se Deus quisesse tirar ela do leito, Ele tiraria. Se Ele não quiser, Ele não tira. Tá? Alguns comentários a respeito dessas maldições que nós acabamos de ler. A primeira delas, que eu já comentei, é de que isso aí não necessariamente eram profecias. Não quer dizer que isso tudo aconteceria. Significa que isso tudo deveria estar sendo cuidado pelo povo. Porque Deus dá consequência aos nossos erros. Uma outra coisa que nós devemos deduzir disso aí, quando todo mundo disse amém, é que sem convicção de culpa, não existe verdadeira conversão. Quando a gente fala assim, parece que aquele camarada é convertido. Eu acho que eu sou convertido. A primeira coisa que você deve checar como medida da sua conversão é você ter consciência de que é culpado. Você tem consciência de que você tem muito do que se arrepender? Se você não tiver, meu querido, reveja as suas convicções. Porque quando Deus diz, as maldições são essas, e você vai gritar amém, significa, estou de acordo que isso é pecado. Estou de acordo que isso me afasta do Senhor. Eu estou de acordo que isso aí não pode ser feito. E eu estou de acordo que eu faço. Eu sou um pecador. Então, sem convicção de culpa, não existe verdadeira conversão. E aquele povo estava sendo desafiado. Se vocês fizeram tudo de errado até aqui, como a geração anterior fez e foi castigada, vai acontecer a mesma coisa com vocês. Todo erro tem consequência, tá? Dizer que guardamos algumas das leis do Senhor não nos justifica. Eu achei interessante uma ilustração. Se você estiver num penhasco, agarrado numa corrente com 10 elos, quantos elos deverão ser rompidos para que você se desprenda dos 10? Será que tem que quebrar os 10? Ou 9, ou 8, ou 7, assim? Ou basta um? Bom, Tiago falou isso aí. Capítulo 2, versículos 10 e 11 de Tiago diz que se você errar num aspecto, você já está condenado. Quantos pecados te levam para o inferno? Um só. O resto é lambuja, como a gente costuma dizer. O resto é lambuja. Então basta um erro.
Quando a gente diz, mas eu sou... Aliás, crente é muito bom nisso, né? Não bebo, não fumo, não jogo, não falo mal, não sei o quê, então eu estou salvo. Não, você não está salvo, meu filho. Se você não tiver Cristo, pouco importa, você está falando dos outros elos da corrente. Mas a primeira coisa é que você é um arrogante. Basta já para você ir para o inferno. Tá? Esta também deveria ser uma ocasião marcante para o povo de Israel. Você pode ver que a linguagem que Moisés usa, e que não é linguagem própria, mas é iluminação do Espírito Santo, é uma linguagem contundente. Quando ele diz maldito, 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 significa que você vai sofrer consequências, sim. Agora vamos partir para o capítulo 28, versículo de 1 a 14. Já que nós falamos tanto em maldições, vamos falar agora de bênçãos. Aqui não cabe o amém, tá? Porque é decisão de Deus. E é graça de Deus. E Ele concede bênção a quem Ele quer. Não, então, esse texto que nós vamos ler não é profético. E as bênçãos são fruto da graça de Deus. Necessariamente e tão somente da graça de Deus. Deuteronômio 28, estarei lendo até o versículo 14. Eu adicionarei o número 15, porque ele é praticamente um fecho do texto. As bênçãos decorrentes da obediência. Maldição gera castigo. A desobediência gera maldição, que é castigo. Versículo 21, capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E isso aqui é promessa de Deus e é um texto profético. Não traga para a tua realidade. Aquele povo precisava de que tudo isso fosse verdade na vida deles. Nós temos outras carências hoje. E Deus vai nos dar dentro dessas carências que nós temos hoje. Então não é porque Deus fez assim com Israel, que Ele vai fazer assim com você. Mas retire disso o ensinamento de que obediência gera bênção. Desobediência gera castigo. Deus diz para você hoje uma coisa diferente daquele povo. Aquele povo tinha que espelhar diante das nações a glória de Deus. É um povo invasor, vocês percebem? Eles estavam tomando Canaã. Eles estavam destruindo e arrancando povos de lá por ordem de Deus. Escutem, que povo é esse? Agora o povo tinha que brilhar, vocês percebem? Pensem nisso. Israel tinha que brilhar para que a glória de Deus aparecesse. Versículo 2, então, de 28. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Não é meia dúzia delas. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, dos teus filhos, tá certo? E o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aconteceu isso aí com Israel? Vocês perceberam que até com cântaros e chofar, aquele um aparelhinho que produz som, Israel derrotou inimigos? Aconteceu isso? Tudo que você vê aqui aconteceu, tá? Tudo que você vê. Foram bênçãos prometidas para aquele povo naquela circunstância. O Senhor, versículo 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Pense em Israel. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Se vocês não fizerem isso, o castigo vem. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti.
O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Uma paradinha aqui. Vocês percebem quando fala aqui que Deus vai mandar a chuva na hora certa? Para que vocês escolham em abundância. Significa o que naquela terra que é um deserto puro? É uma bênção sem medida, gente. Aqui a gente pensar em chuva, toda hora acontece uma chuvinha aqui ou ali, ou é suficiente, não é? Mas veja bem, lá não haveria falta de chuva, como não houve falta de chuva. Só houve falta de chuva quando Deus quis castigar o povo, que tiveram que se socorrer no Egito, para que fossem atrás de José. Lembra-se dessa história? Pois bem, nunca faltou nada ao povo de Israel, que sempre teve mantimento em abundância, e ainda tinha para vender para os outros, tá? Sempre teve. Isso aí no Oriente não é um milagre, é um super milagre. Mas Deus diz, não vai faltar nem chuva, tá? E outra coisa, emprestarás a muitas gentes e não tomarás emprestado. Vocês terão abundância, vocês terão com que emprestar. Não é que Ele está aqui estimulando o empréstimo. Eu estou querendo dizer que está sobrando para vocês, tá? E você não vai tomar emprestado porque não está fazendo falta para vocês. Essa abundância Deus prometeu, Israel sempre teve. 13, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Isso é muito usado hoje de uma maneira errada entre os cristãos. Você é o príncipe, você é a cabeça e não é a cauda. Não, Deus quis dizer o seguinte, você vai brilhar no meio de pessoas que não são cristãos, que não têm Deus como o seu Senhor. Tá? O brilho de vocês mostra que a cabeça de vocês é Cristo. Que aliás o Novo Testamento diz isso, não é? O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Olha aqui a exclusividade de Deus, de um Deus ciumento. O versículo 15, que é o último desse bloco, que eu vou ler, será porém que se, olha essa partícula se, querendo dizer o seguinte, tudo que eu disse para vocês aqui é verdade, e tudo isso verá, mas se vocês não cumprirem, não esperem isso. Israel ganhou todas as guerras, perdeu muitas, não foi? A partir do momento que deixou de obedecer a Deus, tá? Quando deixaram de consultar Deus, fizeram guerras que Deus nem queria que fizessem, e perderam todas. Fizeram guerras que Deus quis e mandou que fizesse, e ganharam todas. Então esse ser aqui é muito representativo. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí vem uma sequência desde o 16 até o fim do capítulo 28, dizendo, maldito serás. Maldito serás. Se você cumprir, bênção sobre você. Se você não cumprir, Israel experimentou isso, tá? Experimentou muito bem tudo isto. Sobre as maldições, o que é que temos a dizer? Aqui então não cabe responder amém. Primeira coisa que nós já falamos. Porque as bênçãos viriam de Deus, pela graça de Deus e por decisão de Deus. Não é porque eles queriam. E Deus tinha um propósito. Todas essas bênçãos que Deus garante para Israel tinham um propósito. Israel tinha que ser triunfante para espelhar a glória de Deus entre as nações. Então essas maldições, as maldições eram proféticas. Ou melhor, não eram proféticas, as bênçãos sim. Agora essas maldições são proféticas, do capítulo 28. Querendo dizer, se você não cumprir, isso vai acontecer com você.
Tá? Então, aqui está a escolha entre o caminho de vida e o caminho de morte. Israel tinha que ser uma luz entre as nações. Deus prometeu abençoar seu povo em todos os lugares. Vocês viram que a gente leu. Na cidade, nos campos e em casa. Com tudo que precisassem. Ao trabalhar diariamente, Deus abençoaria. Ao entrar e ao sair, Deus disse isso. Deus cuidaria deles e faria com que seus esforços prosperassem. O Senhor lhe daria vitória sobre os inimigos, desde que as guerras fossem resultado de obediência. Guerras que não fossem resultado de obediência, Israel perderia. Deus supriria chuva no campo. Deus prometeu essas bênçãos a Israel por vários motivos. Alguns eu vou destacar aqui. A primeira é que Israel vivia uma infância espiritual. Concorda com isso? Aquele povo nasceu no deserto. Aquele povo não teve uma experiência com Deus anterior, como tiveram os demais. Então eles estavam começando a crescer. Eles estavam sendo lembrados. A palavra Deuteronômio, que é o livro que registra essas palavras de Moisés, já significa a segunda lei, que não é uma segunda lei, mas é a repetição da mesma lei, tá? Deuteronômio é o livro onde Moisés registra a recomendação que ele deu ao povo de que Deus já tinha dado lá atrás. Pela segunda vez eu vou falar para vocês, porque a primeira foi dita aos seus pais, tá? Então eles viviam uma infância espiritual e Deus quis cuidar. E também, aos poucos, Deus ensinou ao povo, ao longo de 40 anos no deserto, e depois na Canaã também, de que obediência gera bênção, desobediência gera castigo. Vocês percebem que o capítulo 28, que fala de maldições, ele é bem mais longo? Significa que as maldições precisam de detalhes. As bênçãos não precisam de muito, não. Eu vou fazer chover no teu canteiro. Legal. Bom, não precisa muita explicação, né? Eu vou fazer os teus animais produzirem maravilhosamente bem. Não precisa de muita coisa. Mas na hora de falar sobre as maldições, Deus gastou 68 versículos de Deuteronômio para que Moisés desse detalhes das consequências nefastas de uma desobediência. E se vocês lerem o texto, nós não temos condições de fazê-lo aqui, estamos por 13 minutos para acabar a nossa aula, mas vocês vão ver que grande parte das enfermidades e das pragas que Deus relaciona nas maldições eram aquelas que o povo do Egito recebeu, aquelas pragas todas. Ou seja, Deus diz o seguinte: vocês perceberam o que aconteceu com o Egito? Com o faraó? Pois bem, é o que está reservado para vocês em caso de desobediência. E aqui eu vou passar para vocês, já que nós não temos condições de ler o capítulo 28 inteiro, um resumo dos juízos de Deus, dos castigos que Deus haveria de impingir àquele povo se eles desobedecessem. É um resumo breve. Se você ler o capítulo 28 inteiro, você vai perceber isso. Os filhos seriam amaldiçoados. Pense bem, tudo isso é castigo, tá? A baixa taxa de natalidade. As colheitas serão destruídas e os animais mortos. Isso aconteceu. Confusão mental, loucura e temor. Enfermidade, seca, fome e sede. Capítulo 28, você leia, depois você vai ver que tudo isso que eu estou falando é um resumo do que está no capítulo 28. Derrota nas guerras, esposas violentadas, opressão e escravidão, canibalismo, cativeiro. Por acaso Israel foi remetido ao cativeiro? Só que naquela época Moisés já falou isso aí, bem antes, muito antes. Ele disse: desobedeçam, que um povo de longe vem e vai levar vocês. E aconteceu, tá? Corpos não sepultados, isso para eles era uma vergonha tremenda. Planos frustrados, pobreza, dívida e nudez. Que Deus disse, colocou lá o oposto disso como bênção.
roubos, filhos raptados, posse da terra por estrangeiro, vergonha e desprezo. Tudo isso em algum momento alcançou Israel. Essa lista de calamidades é complicada, é deprimente. Quando você lê o capítulo 28 e fala, tudo isso aí pode vir sobre Israel. Agora, mais deprimente é quando você chega à conclusão, você que já leu a Bíblia toda, é de que aquilo realmente veio sobre Israel. Não era simplesmente uma ameaça. Tudo aquilo aconteceu. E isso aí passou a ser profético. O que eu digo aqui para vocês, Moisés disse, vai acontecer. E aconteceu, tá? E eu gostaria que vocês agora abrissem, por favor, Josué capítulo 8, versículos 30 a 35, que eu estarei lendo, para mostrar para vocês que tudo isso, quanto Moisés disse que deveria acontecer, haveria de acontecer, mas que quando estivessem do lado de lá, já dentro da Canaã, que eles colocassem, que fizessem assim, que pegasse pedras grandes, pedras caiadas, que escrevesse a lei para que todo mundo tivesse ciência, e precisa ser feito. Só que Moisés não entrou na Canaã. Quem entrou como líder? Josué. E o que Josué fez? Capítulo 8, versículos 30 a 35, eu lerei para que você entenda como Josué cumpriu tudo isso. Posso ler? Então Josué edificou um altar ao Senhor. Estava escrito lá atrás que sim, deveria fazer isso. Deus de Israel no monte Ebal. Opa, era isso mesmo que tinha que ser feito. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. É o que nós acabamos de ler em Deuteronômio. A saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor, foi o que fizeram, e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali, então Josué fez direitinho, em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes, os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca perante os levitas sacerdotes, que levaram a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiro como naturais. Metade deles, agora veja bem o palco que foi montado por Josué para cumprir as determinações de Moisés, que foram ordens de Deus. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, um voltado para o outro. Metade dos levitas de um lado, metade do outro, e o cenário montado, a concha acústica montada. Como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Bênção viria do monte Gerizim, não é isso? E maldição viria do monte Ebal. Depois deu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Tudo o que está escrito no livro de Deuteronômio, tá? Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Quando Josué diz, estamos na terra prometida, cada um vai para o seu canto, façam o que vocês quiserem, sigam a quem vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele escolheu o caminho de vida, da obediência. Porque até aqui, Deus mostrou que toda obediência gera bênção. Toda desobediência gera castigo. E aqui, nesse momento em que nós estamos fazendo isso, nessa concha acústica, cabe a gente decidir caminho de vida ou caminho de morte. O caminho de vida é da obediência. Inclusive, gente, a gente fala que eu decidi por Jesus. Você não decidiu nada. Na verdade, foi Ele que decidiu. Tem textos que às vezes a gente publica como texto da internet e que a gente tem que tomar muito cuidado para não escrever errado. Quando você aceitou Jesus, você não aceitou Jesus coisa nenhuma, entendeu? Você nunca aceitou Jesus. Ele se impôs a você e você o recebeu. Vamos mudar essa palavra? É Deus, é Jesus quem providencia. E nós somos incapazes, para encerrar nossa aula, nós temos 6 minutos, para dizer o seguinte, tudo isso que Moisés fez, falou, é fácil de fazer. Aliás, o texto diz que não é tão difícil.
Mas será que não é difícil? Eu acho terrível, terrível. Na hora que fala, faça isso que você vai ser abençoado. Você fala, mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? Não dá para fazer isso. Mas ele diz que é fácil, porque ele diz também que Deus haveria de providenciar para você o necessário. E o que é que ele providenciou para nós como igreja? Lá era a projeção futura da vinda de Cristo. Aqui nós já temos. Cristo já veio. E temos que nos apoiar, nos resguardar em Cristo, para que Ele nos dê força, para que Ele nos dê sabedoria. Quando eu falei do momento da eleição, eu também fiquei muito indignado com um monte de coisa. Mas pelo fato de ser cristão, eu sei que tudo está nos planos de conformidade com a vontade de Deus. Tanto a bênção quanto a maldição. Se sobre nós vier a maldição, é porque nós não fizemos a nossa parte e já estava previsto por Deus. Nós não soubemos buscar em Cristo aquilo que haveria de necessário para que a gente soubesse se comportar. Aliás, se a gente tivesse feito isso desde o início, nada disso estaria acontecendo, tá? É tudo culpa nossa mesmo. Tá ruim? Tá. É difícil? É. Mas é Cristo quem vai dizer. É nele que nós temos que buscar. Vocês viram que quando eles chegassem do lado de lá, e acabamos de ler em Josué, eles deveriam construir um altar para oferecer sacrifício. Hoje nós precisamos fazer isso? Não precisa mais, não é? Não precisamos construir altar, não precisamos de concha acústica, não precisamos de sacrifício, não precisamos de mais nada. O sacrifício definitivo já foi oferecido por Cristo. E esta é a única ferramenta, o nosso único instrumento, para dizer, Moisés, é difícil, mas deixa comigo. Tá? Deixa comigo. Porque eu tenho a Cristo para me dar força, tenho Cristo para me dar sabedoria, tenho Cristo para me dar resiliência. Resiliência significa, o dia que você estiver cortando grama, que você for catar um capinzinho, der uma tontura e você cair, levanta. Tá? Foi o que eu fiz. Tem 3 pontinhos aqui, ó. Mas levantei. Resiliência é a capacidade de restaurar a forma original. Você vai cair ainda, mas não é você que vai se levantar. É Deus que vai te levantar. E a motivação tem que estar no teu coração, porque Deus diz aqui, faça isso com alegria. Faça isso com toda a tua alma. Faça tudo isso de coração. E tem que ser assim. Até na hora que você cai e bate a cabeça e tem que dar 3 pontinhos, você fala, Senhor, obrigado. Aprendi mais uma, tá? A gente vai ficando velho, a labirintite vem, e de repente a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado. Gente, o microfone ficou aqui, ninguém perguntou nada, mas se quiser ainda temos exatamente 2 minutos. Pode. Eu estou por encerrar a nossa aula, da minha participação, mas você pode falar. É difícil fazer tudo que foi dito aqui? Pois é. E aqui fala isso. E não diga que não dá para fazer, porque não é tão difícil assim, aqui fala. Não é tão difícil assim, porque lá, do jeito que está lá, é impossível. Uma vez eu disse aqui numa aula, que, se não me engano, foi a Cássia que perguntou para mim, para que a lei? Qual o propósito da lei? Qual o escopo da lei? Eu falei, Cássia, eu não vou dizer para você que isso é um compêndio de teologia, mas eu vou dizer que a lei veio para dizer que nós somos incapazes. A lei, você pode ver que em todo lugar onde a lei é citada, você vai dizer, Senhor, não consigo. E é para que você chegue a essa conclusão mesmo. Aqui, você acha que Moisés, na hora que botou tudo isso aqui, ele falou, esse povo vai fazer, vai tirar de letra. Hã? Não vai tirar de letra. Esse povo tem que viver para Deus. Viver sob a orientação de Deus, submissão a Deus, amar a Deus. E hoje nós temos já o nosso sumo sacerdote, que é Cristo. E se você ler o texto todo, você vai ver que Moisés fala, e isso tudo, essas bênçãos todas que eu estou falando para vocês, não é só para vocês não. É para aqueles que já foram e é para aqueles que virão. Os que já foram já estão na glória, já foram abençoados, se foram obedientes a Deus segundo o que eles conheciam. E quem são aqueles que, para os que vierem? Somos nós, tá? Tudo isso aí vale para a gente.
Não vale o que for cerimonial. Cerimonial era exclusivo de Israel. Mas tudo aquilo que é moral vale para nós, sim. Moral é tudo aquilo que é certo ou errado. Esse discernimento se chama moral. 10 horas, 30 minutos e 13 segundos. Encerramos nossa aula. Deus abençoe a todos. E fica como desafio, viu, gente? Pensem bem. Se você sair daqui pensando, obediência gera bênção, desobediência gera castigo, eu fico feliz e ganhei meu domingo. Tá? Deus abençoe a todos. Olha, deixa eu perguntar uma coisa. Eu